Nossa, às vezes minha garganta arranha que eu saí de uma gripe semana passada. Tomara que eu não tussa no vídeo. Se tossir, eu coloco você no vídeo tossindo. Vestibular da depressão. Vamos falar sobre esse tema, um tema muito importante no vídeo de hoje. Já tá gravando? Ah, faz tempo já. Nossa, gente! Tá, vai. Fala, galerinha do Papo de Vestibular, bem-vindos mais uma vez ao Papo de Psicóloga com a minha queridíssima Ingrid Giordani, e hoje vamos falar sobre o tema depressão nesse período de vestibular. Foi um tema sugerido pela nossa internauta, vamos ver aqui, a Gabriele Mazulo, que ela contou um pouco da história dela, dos problemas que ela teve com a depressão. E nós vamos ler aqui a mensagem dela e falar sobre esse tema. Não sei se cabe falar aqui, mas gostaria de compartilhar para que entendam como falar sobre isso é realmente importante. Parei toda a minha vida e passei a me dedicar exclusivamente ao vestibular. Acabei desenvolvendo ansiedade e gerando uma depressão profunda. O tão sonhado vestibular foi adiado, pois fui internada no dia do Enem por conta disso. Hoje estou tendo que aprender a administrar a vida e a mente, recomeçar todo esse processo por não ter conseguido lidar com a pressão. Agora sei a importância de saber respeitar os nossos limites e tento passar isso para todos os meus amigos vestibulandos. Muito obrigada por terem falado sobre esse assunto. Tenho certeza que pode ajudar muita gente e evitar que situações como a minha ocorram. Um beijão. Bom, Gabriele, muito obrigado por deixar o seu comentário, o seu relato aí, e que você tenha uma recuperação cada vez melhor e que você consiga ter bastante sucesso no seu vestibular também. E ela comentou, ela fez esse comentário no nosso vídeo que vai passar aqui no card, que nós falamos sobre pressão. E então, aproveitando esse relato, nós vamos falar hoje especificamente sobre a questão da depressão em jovens. Mas antes de falar exatamente sobre esse tema, Ingrid, eu gostaria de te perguntar o porquê que se fala muito que a depressão é o mal do século XXI. Bom, nós sabemos que a depressão é uma doença que vem atingindo cada vez mais pessoas, né? Grande parte da população mundial está sendo afetada pela depressão. E por isso que ela está sendo conhecida cada vez mais como a doença do século, o mal do século, por estar afetando cada vez mais pessoas quanto mais o tempo passa. E, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, até 2020 ela vai ultrapassar doenças como diabetes, hipertensão e dores nas costas. Ela só vai perder aí para as doenças cardíacas, né? Que nós sabemos que em primeiro lugar aí que afeta grande parte da população são as doenças do coração. Mas a depressão, para vocês verem, né, o tanto que está atingindo cada vez mais pessoas e isso está aumentando cada vez mais, cada dia mais que passa. A gente sempre tinha um estereótipo, pelo menos eu quando era criança, que depressão era doença de adulto, né? Adulto que tem muita preocupação, que tem muita coisa para fazer, e a gente percebe que não, que hoje cada vez mais também esse mal ele vem afetando os jovens, até mesmo crianças, né? Depressão em crianças também tem ocorrido bastante. E por que isso então vem ocorrendo nessa faixa etária que talvez antes não tinha uma propensão tão grande a ter essa doença? Olha, eu digo que o mundo que a gente está vivendo tem muita informação. Então, a nossa mente está ficando cada vez mais agitada e sobrecarregada. A Gabriele, né, citou até no comentário dela sobre a ansiedade. A depressão, geralmente, ela é decorrente de ansiedade muito forte, né, generalizada, e estresse também. Então, se você tem tendência à ansiedade e estresse, você tem que tomar cuidado que pode sim chegar na depressão, né? Se você não cuida, não trata e não se programa, não se prepara para poder cuidar disso. E os jovens têm vivido isso sim. O vestibular é um período de muita carga emocional, como nós já comentamos nos outros vídeos, causa muita ansiedade sim na pessoa. Isso sobrecarrega o emocional e pode gerar sim a depressão. Por isso que os jovens estão muito propensos, né, a ter a depressão sim, por conta dessa ansiedade e de muita informação que recebe. Quando a gente pensa sobre a questão da depressão, a gente fica, poxa, será que eu tenho esse problema? Será que esse problema é comigo também? Porque é muito comum, ninguém vive uma vida inteira feliz, a gente sempre tem problemas, né? E dias que a gente tá bem, dias que a gente não tá bem. Então, para quem tá nos assistindo e não sabe se tem depressão, se já teve depressão, quais são os primeiros sinais de uma pessoa que tem realmente a doença da depressão? Tem vários sintomas, né? Até mesmo porque existem muitos tipos de depressão, então para cada pessoa vai ser de uma forma. Só que os primeiros sinais, os sintomas mais comuns da depressão são humor deprimido durante grande parte do dia, quase todos os dias, né, da semana, tristeza, sensação de infelicidade, falta de prazer nas atividades que realiza,
E geralmente a pessoa tem insônia ou hipersonia, vai depender da pessoa, não consegue dormir, ou aquela pessoa que dorme o dia todo, ela não consegue fazer nada e acaba ficando impossibilitada de realizar suas atividades por conta disso. Então esses basicamente seriam os primeiros sinais da depressão. Só que você pode estar se perguntando, eu tenho sentido isso, faz 1 ou 2 semanas que eu estou sentindo isso, eu tenho depressão? Não dá para diagnosticar ainda como depressão, pode ser um período que você esteja passando ou até mesmo o início de uma depressão. Então, para você saber, é importante você se perceber, né, ver os seus sintomas durante grande parte dos dias, entre 3 e 6 meses de duração. Então, nesse tempo, se você está sentindo isso já dentro desse período, com certeza a depressão aí ela já pode ser diagnosticada. Mas se você sente há pouco tempo, não fique preocupado, preocupado. Né? Procure uma ajuda, né? E tente já cuidar disso no começo, aproveitar que está no início para você cuidar disso e não deixar que a depressão te atinja também. Ou seja, então pelo que eu entendi, a depressão ela não é uma doença que vem de uma hora para outra, ela vai se alastrando gradativamente. Exatamente, e a pessoa vai sentindo isso cada vez mais forte, conforme o tempo passa. E como uma doença, eu não sei se é exatamente o termo biológica, essas doenças tradicionais, vamos dizer assim, um câncer, por exemplo, quanto antes diagnosticado, melhor tratamento, a depressão, ela existe em níveis, se você demorar muito para começar a realmente se tratar, ela pode chegar no nível mais difícil da recuperação, como é que é essa questão? Ela vai ficando cada vez mais profunda, a ponto de chegar em momentos de medicamentos, né, daqueles medicamentos fortes que a pessoa tem que tomar para poder se curar. Então, o começo, sim, é importante porque a pessoa ela ainda consegue enxergar certas coisas. Quando o tempo vai passando e a pessoa vai deixando aquilo cada vez mais engolir ela, né, como pessoa, aí vai ficando mais difícil de reconhecer o problema, reconhecer a doença, e isso acaba gerando uma depressão cada vez mais profunda para a pessoa. E é importante também considerar o seu histórico, que um dos fatores que acabam causando a depressão são os traumas também, fatores biológicos e genéticos. Se você tem pessoas na família que já tiveram ou têm depressão, pode ser que você também tenha. Questões também de família, né, perdas, luto, tudo isso pode gerar uma depressão forte e é importante a pessoa buscar ajuda. Ou seja, pelo que eu entendi, você pode ter depressão, por exemplo, o caso da Gabriele, por dia a dia sofrendo uma pressão do vestibular, ansiedade, ou pode ser por uma coisa abrupta, uma coisa que aconteceu, uma perda, uma não aprovação no vestibular, alguma coisa assim. Pode sim. Por isso que eu falei, cada pessoa se revela de uma forma, né? Então, a doença da depressão e em vários tipos de depressão pode ocorrer de forma diferente para cada pessoa. Ingrid, então, se a pessoa ela vem se diagnosticando com esses sintomas que você apresentou, quais são as formas de superar esse problema? Vou dividir em 2 partes essa questão. Nessas primeiras semanas, quando a pessoa está começando a se sentir assim, o que ela pode fazer para ela, meio que ela própria sair dessa? E quando ela já está num estágio mais avançado, o que ela precisa fazer para sair dessa doença da depressão? Olha, a depressão, ela é tratada com terapia. Então, é importante buscar, sim, a ajuda de profissional, né, da psicologia, a ajuda de um psicólogo, para poder auxiliá-lo nessa fase, né, da doença. Muita gente recorre primeiramente aos remédios. Só que o remédio, ele vai ter uma solução para aquele momento, né? Você no dia vai se sentir feliz, vai estar com prazer para fazer as coisas, só que depois volta tudo à tona. Talvez você pare de tomar o remédio e tudo volta como era antes. Então, em casos profundos, como eu falei, em casos mais profundos, é importante o remédio, sim. Só que ele não é o primeiro nem o principal fator para a pessoa buscar. Ela tem que buscar uma ajuda de terapia, uma ajuda terapêutica. Porque o que a terapia faz para poder tratar e curar a pessoa? Além dela fazer a pessoa enxergar, né, o que ela tem, todos os sintomas, o que ela está vivendo, ela também abre caminhos para a pessoa voltar a ser como era antes e voltar até ser melhor do que era antes, né? Preenche esse vazio emocional que ela tem, ela consegue depois ter prazer naquilo que com a doença ela não tinha. Então a terapia ela vai abrir caminhos para a pessoa. A própria pessoa é a cura. Nós sabemos disso. Tanto é que a mudança já começa a partir do momento que a pessoa decide, eu preciso de ajuda e vou buscar. Então a mudança já começa aí e a cura também, o tratamento também. É importante buscar a terapia, sim. Inclusive, tem agora métodos, né, de terapia online, orientação psicológica online, em que nós damos aconselhamento para as pessoas e ajudamos também nesse tratamento também da depressão.
E inclusive tem o link aí embaixo, se vocês quiserem ver também. Eu faço esse tipo de serviço e é um serviço muito eficaz, né? Tanto quanto a terapia presencial e para aquelas pessoas que às vezes não arrumam tempo para poder sair, ir até o psicólogo. E o meio virtual aí está cada vez mais... a gente está cada vez usando mais, né? Então é importante também, se você quiser ter esse tipo de tratamento, buscar a orientação psicológica online. É muito bom isso. Muito bom. Então você já conhece a Ingrid, eu reforço mais uma vez, se você precisar de um apoio terapêutico, vai estar mais uma vez aqui então no link de baixo o site da Ingrid ou algum contato seu que a pessoa possa conversar e combinar alguma coisa nesse sentido. Ingrid, para terminar esse vídeo, que eu tenho certeza que foi muito bom para quem está nos assistindo, pode ser que a pessoa ela não tenha depressão, mas conheça, a gente sempre conhece alguém que está em depressão. E uma das coisas que eu mais ouço é da pessoa que está em depressão que os amigos tentam muito ajudar, às vezes não entendem ou tentam ajudar e mais atrapalham. Aquelas conversas, nossa, mas você tem tudo, sua vida é perfeita, por que você tem que sair disso, não sei o quê. Ou seja, as pessoas tentam ajudar e afundam mais ainda a pessoa, né? Que ela fica naquele parafuso, nossa, minha vida é perfeita, por que eu tô me sentindo mal, né? Então, como que os amigos podem ajudar nesse período em quem está com depressão? Primeiramente, é importante vocês saberem disso. É um erro a gente pensar que a depressão é frescura, que isso muitas vezes eu já ouvi falar, né? Que é frescura, que é falta do que fazer, que alguns religiosos até falam que é sem Deus no coração. Só que não é bom a gente ter esses julgamentos da pessoa, porque assim como o câncer é uma doença, a depressão também é. É uma doença, né, de estado emocional, psicológico, mas é uma doença. Então, primeiramente, haver um respeito. Você tem que respeitar a pessoa na condição que ela está e fazer com que ela veja a situação dela. Olha, você quer ajuda? Eu estou aqui para te ajudar. Se você quiser, a gente vai buscar algum profissional, alguém que possa te aconselhar em relação a isso. Você reconhecer que ela está sofrendo. Ela tem uma dor dentro dela. Assim como a gente se machuca, tem uma dor, né? Quebrou um braço, uma perna e está sentindo dor, a depressão é uma dor muito grande, uma dor emocional. Então, reconhecer a dor da pessoa, aceitar que ela tem aquilo e fazer com que ela busque ajuda, né? Ou você mesmo buscar para ela, porque às vezes ela também está num período da doença que ela não reconhece que ela tem aquilo, às vezes ela não está enxergando, né? Não aceita que tem depressão e o amigo e o familiar é muito importante nesse processo. É fundamental o auxílio da família e dos amigos para o tratamento da pessoa. Ou mesmo chega talvez a um ponto de não ter nem força para buscar um tratamento, né? A pessoa não consegue, no caso das pessoas que dormem muito, né? Tem aquele tipo de depressão que a pessoa não consegue nem sair do quarto, ela não consegue ver a luz do sol. Então, a pessoa ir até lá, né, tentar um meio, ou até mesmo trazer o psicólogo, o profissional para casa, porque tem esse serviço também de forma domiciliar, né, que a pessoa não consegue deslocar por conta da doença dela, o profissional também pode ir até a casa dela para poder ajudar nesse sentido. Ou o próprio tratamento online, como você sugeriu, isso, né, porque a pessoa nem precisa sair da casa dela, às vezes ela tem algum tipo de fobia, né? Isso, exatamente. E isso ajuda também. Muito bom. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo traga ferramentas para você lidar com o seu próprio emocional e também para ajudar algum amigo ou algum conhecido que passe por essa doença de depressão. E como o nosso título diz, vestibular da depressão, ele sim pode acontecer. Então você tem que se enxergar, cuidar de você, não só ficar bitolado em estudos e nem ficar muito nessa pressão, controlar a ansiedade, para que você tenha uma saúde física e mental boa para esse dia da prova, um dia tão importante, e não aconteça como aconteceu com a Gabriele. Mais uma vez, Gabriele, obrigado por deixar esse comentário e deixe aqui então mais perguntas para nossa querida Ingrid, faça dela sua best, como a gente sempre fala, para que a gente continuar e ter novos temas no nosso Papo de Psicóloga. Obrigado, Ingrid. Muito obrigada, até mais, pessoal, e contamos com vocês com as perguntinhas. Valeu, pessoal, até nosso próximo Papo de Psicóloga.